Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, prezados colaboradores da Assembleia, prezados assistentes aqui que nos honram com suas presenças, telespectadores da TV Assembleia. Eu confesso que me vi tomado por uma dúvida quase que irremovível em relação a esse projeto. Procurei me informar de todas as maneiras sob a ótica da medicina, sob o aspecto do conhecimento da medicina. Consultei médicos, consultei minha esposa, consultei minha filha, consultei meus filhos. Aliás, eu tenho 3 filhos que nasceram de cesariana. E tenho uma filha que fez questão de ter os seus 2 filhos em parto normal. E eu quero aqui fazer um comentário. Eu tenho militado bastante na saúde pública. Eu fui um prefeito, em 1977, que elegi como prioridade máxima na minha cidade a saúde pública. Durante 40 anos, a aspiração da cidade era ter um pronto-socorro. E o serviço de saúde municipal não existia, nós criamos um serviço de saúde municipal. O serviço de saúde do município se resumia a um funcionário, já disse isso aqui, que atendia o telefone e destinava a ambulância para levar o paciente para a Santa Casa ou para levar o paciente para outra cidade. Hoje, a minha cidade tem um dos mais exemplares serviços de saúde do Brasil. Tem cerca de 800 funcionários. Tem uma rede de atenção primária, tem uma rede de fisioterapia, tem uma rede de odontologia, tem uma rede de psicologia e tem um hospital municipal que nada fica a dever aos melhores hospitais particulares de São Paulo. E tem um serviço de exames laboratoriais quase que perfeito. Até hoje, são, de 1977 para cá, 42 anos. Não tivemos um caso de um exame mal feito, um exame errado. Milhões e milhões de exames feitos. Então, eu estou dizendo isso para dizer que acompanho. Aliás, eu tenho visto no Bom Dia Brasil, que eu consigo assistir. O Bom Dia São Paulo não dá, o Hora 1 também está chato demais, nossa senhora. Mas aí eu assisto o da Bandeirantes, da manhã também, que eu acho até que está ficando melhor do que o da Globo. Assisto o Jornal da Hora do Almoço, assisto o Jornal da Tarde, o Jornal da Noite. E é impressionante. Eu não sei se alguém viu as filas que se fizeram nas portas de um hospital de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aquilo é o retrato da situação da saúde no Brasil, minha gente. É um escândalo, é um escárnio, é o máximo da ofensa que se pode praticar contra o ser humano. As mulheres chegando a meio-dia de domingo para serem atendidas a partir das 7 horas da manhã de segunda-feira. E uma senhorinha dizendo, quem chega às 3 da manhã já não vai ter vez. Às 3 da madrugada, um frio de 8 graus, mães com criancinhas pequenininhas, de meses de vida. Essa é trágica a situação da saúde no Brasil. Agora, lutando pela saúde pública, batalhando pela saúde pública, em todos os cargos que eu ocupei, em todos os momentos que eu vivi, aliás, encontrei grandes parceiros. Um foi o doutor Ogari de Castro Pacheco. Deputado Barros, só pedir um minuto, preservando o tempo de Vossa Excelência. Pedir para que a discussão aqui do grupo que está aqui na frente sobre o projeto que não está em discussão nesse momento pudesse ser feito em outro ambiente, para não atrapalhar a fala de Vossa Excelência. Né? Eu acho que é importante aí a fala do deputado Barros Munhoz, a gente precisa preservar imagine. a fala dele. Mas, em todas as atividades, eu estava dizendo o doutor Ogari de Castro Pacheco, a deputada Valéria Bolsonaro estava lá, o deputado Gil também, e, enfim, assistiu à inauguração. O homem, eu chamo, até disse ao presidente Bolsonaro, que esse era o nosso Bill Gates. Ele é um gênio,
Começou, querida deputada Janaína, eles compraram uma clínica psiquiátrica, 4 médicos, e começaram a atender os pacientes, e ele entendeu que se gastava muito em compra de medicamentos. Então, pegou uma maquininha manual, com 2 funcionários, ele começou. Hoje ele criou um complexo de indústria farmacêutica impressionante. E ontem foi inaugurada uma planta para produzir insumos para a indústria fármaco-oncológica. O Brasil importa 90% da matéria-prima para remédio de câncer, contra câncer. E o Cristália vai fabricar esses remédios com matéria-prima produzida no próprio. Lá em Itapira, lá na minha querida terra. Esse homem é um gênio. O que já produziu, e é triste que a gente veja tudo isso sendo desprezado. 84% da matéria-prima de remédio no Brasil era importada. Agora chegou a 90%. O laboratório Cristália de Itapira importa só 50%. O resto produz. Então, eu vejo coisas seríssimas, como esse tipo, de um homem que é muito mais do que o Bill Gates, porque bom, o Bill Gates também é um cidadão que faz muita filantropia, mas o Pacheco faz tudo isso. Ele foi uma dádiva de Deus para a nossa cidade e para o nosso estado, e para o nosso país. Agora ele foi para o Tocantins. Muito bem. A par de tudo isso, está aqui o nosso Gil, que esteve lá, nos honrou com a sua presença, né, Gil? E testemunhou uma coisa que dá orgulho da gente ser brasileiro, não é verdade, Gil? Não é verdade? Então, a par de tudo isso, meu caro Ed Thomas, eu não consigo me entender quando a discussão é médica. Um defende uma coisa, outro defende outra. Só de regime de emagrecer, eu já ouvi umas 300 alternativas conflitantes. E não achei nenhuma ainda que funcionasse. É porque eu quero uma que funcione podendo beber. Mas, enfim. Então, meus companheiros, eu quero falar uma coisa que aparentemente é jocosa, mas é muito séria. Eu optei por uma opinião jurídica. Diante do conflito que existe, uma coisa é certa, eu conheço tanta coisa que era boa no passado. Não, por exemplo, não comer manga verde e tomar leite, né? Isso era crime, isso é coisa ruim, né? Hoje todo mundo chupa manga verde e toma leite. E agora se diz que é saudável, né? E você pega... Vamos dizer uma coisa que eu uso muito também, que como é que chama o substituto do açúcar? O adoçante mais líquido, eu uso líquido. Né? Uma hora dá câncer, outra hora não, é saudável. O próprio açúcar, o próprio isso, o próprio aquilo. Então, eu vou me louvar numa coisa. Está se obrigando alguém a fazer alguma coisa com esse projeto de lei? Não. Então, fim de papo. Meu Deus do céu, nós estamos discutindo aqui o sexo dos anjos. Mas como? Atribui-se um direito. Pura e simplesmente. Não se obriga ninguém a fazer nada. Eu seria contrário. Não, é obrigado a fazer cesariana. Aí eu seria contrário. Mas está claríssimo aqui. E dá-se, sim, respeito à opinião médica. Se o médico achar que não deve, que deve fazer, ele atesta. Ele atesta que não deve fazer, né? Ele atesta, ele diz por quê. Está esclarecido aqui, ó. Na eventualidade da opção da partoria pela cesariana não ser observada, poderá o médico registrar a razão. Ele vai dizer, não, eu acho que tinha que fazer e fiz. Então, sinceramente, minha gente, eu não sei, não vejo nada disso. E isso que nos Estados Unidos o número de cesárea é maior, o Brasil é o 2º colocado no mundo, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Nós somos o primeiro em muitas coisas ruins. Não é isso que se justifica. O que justifica é o respeito ao direito da pessoa, como não? Como não? E vejo,
Olha, minha gente, eu cuido lá do Hospital Municipal de Saúde de Itapira, do Hospital Municipal de Itapira. Eu cuido dos PPAs, que são os postos de pronto atendimento. Eu cuido de todo o serviço municipal. É duro, viu? Se a gente for contar o que acontece nisso, se a gente fosse contar como é difícil comandar médicos, como é difícil, ou fazer médico assinar ponto, e fazer médico cumprir ponto, então. Nossa Senhora. Então, sabe, eu acho que não é opinião médica, que a opinião médica só me levou à dúvida. Só me levou à dúvida. Eu estava em dúvida, quanto mais eu ouvi, mais dúvida eu tive. Então, eu vou me basear, e olha, digo isso, sinceramente, eu não sei se o governo está a favor ou contra, não sei se a minha bancada, o PSB, está a favor ou contra, né, Tom, Ed? Alguns estão a favor, outros talvez estejam contra, não sei, eu não sei. Eu consultei a minha consciência, consultei os parcos conhecimentos jurídicos que eu aprendi na gloriosa Faculdade de Direito do Largo São Francisco e na prática constante da advocacia. E cheguei à conclusão que isso daqui é algo juridicamente perfeito. Respeito o direito de cada um de decidir o seu destino, a sua vida, o nascimento do seu filho ou da sua filha, que é algo mais nobre que pode existir na vida de uma pessoa. Então, eu também quero dizer que decidi pelo conhecimento e em respeito à deputada Janaína. Ela não chegou aqui sem história. Ela tem uma história. E a história que a trouxe aqui merece todo o meu respeito. E não só essa história, mas a história que ela está construindo aqui também. E eu sei que jamais ela faria esse tipo de barganha. Vota nisso que eu voto naquilo. Eu tenho absoluta certeza disso. A deputada Janaína está muito acima disso. Vou votar com a consciência tranquila a favor do projeto 435.